Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Neemias capítulo 13. Os estrangeiros separados de Israel. Naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas, ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Verso 7. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Amados, se um líder forte não estiver presente, as coisas saem do lugar. É sobre isso que eu quero falar e agradecer também, porque nós já estamos, no finalzinho do livro de Neemias. E com Neemias nós concluímos o contexto histórico do Velho Testamento. Não vamos encerrar hoje, porque ainda vão ter outros vídeos, mas eu quero agradecer a cada um que nos acompanharam até aqui. Amém? Creio que Deus vai me dar outros projetos. E eu agradeço pelas orações, eu agradeço pelas inscrições, pelas curtidas. Então, comentar um pouco a respeito desse capítulo 13, do verso 1 até o verso 9, é interessante, pois o sincretismo, mescla de várias religiões, tinha sido a causa de muitos problemas para Israel. Nesse momento, são tomadas medidas para assegurar que o Israel remanescente nunca mais tomasse a atitude de acrescentar outros deuses ao seu culto a Jeová. Amados, é interessante. Nós vemos aqui que esses que haviam estado juntos do povo, quando são lidos os nomes, eles não estão arrolados, né, naquelas genealogias puras de Israel. Não, existiam aqui alguns que eram moabitas, outros que eram amonitas, e vai se retratar o fato de Balaão, um profeta que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Mas quando Balaão abriu a boca, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. Amém? E diz aqui que é porque o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, quando o povo vai ver essa história, eles vão se apartar desses amonitas e moabitas. Mas também, até mesmo os sacerdotes, eles haviam se aparentado com certas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, inclusive até os inimigos, né? Pessoas que se levantaram para confrontar Neemias, dentre eles Tobias. Existem vários personagens bíblicos citados com esse nome, mas o mais conhecido deles foi o opositor de Neemias. Tobias provavelmente era o governador de Amon, a leste de Judá. O nome Tobias significa o Senhor é bom. Seu nome talvez seja um indicativo de que Tobias tem adorado o Deus de Israel. Tobias é citado no livro de Neemias como servo amonita, está lá em Neemias capítulo 2, versículo 10. Não é possível determinar com exatidão o que esta expressão realmente indica. Alguns estudiosos entendem que talvez
ele tenha sido um escravo liberto que conseguiu alcançar uma posição de muita influência em Amon, talvez até a posição de governador da província. Alguns intérpretes sugerem que Tobias é o mesmo Tabeel citado em Esdras capítulo 4, versículo 7. Para tanto, eles datam essa passagem um pouco antes da chegada de Neemias. Tabeel é a forma aramaica do nome Tobias. Tobias recebeu um quarto na área do templo, que anteriormente era usada como depósito. Isto aconteceu porque ele tinha um parente entre os sacerdotes e desfrutava de boa relação com os principais religiosos e nobres de Jerusalém. Depois, quando Neemias retornou, ele se desfez dos pertences de Tobias e mandou limpar o quarto, tornando a usá-lo como depósito. Muitos estudiosos consideram Tobias como o antepassado dos Tobeíades, que governaram Amon até muitos anos depois do seu tempo. Veja como é interessante, né? Um lugar que era um depósito para guardar os manjares, para guardar os utensílios, para guardar as ofertas. Um sacerdote limpou esse lugar e deu esse quarto ao seu parente. Veja como a falta de uma liderança forte pode levar as pessoas, provavelmente até com boas intenções, mas fazer coisas absurdas. O templo era um lugar santo. Como pode um estrangeiro, como pode alguém que foi opositor da obra de Deus? Neemias deixou muito claro isso, mas só precisou ele sair para ir até a Pérsia. No seu retorno, ele viu que Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, ele fez tamanho ultraje. É difícil imaginar a audácia de Tobias. Logo que Neemias partiu para a Pérsia, Tobias ousou mudar-se para um quarto no templo. Olha, como tem gente que não tem noção porque as coisas são feitas como são feitas. Tem gente, irmãos, infelizmente, que não tem noção da santidade devida ao Senhor, do compromisso assumido com o Senhor. Eles fazem o que querem, na hora que querem, como querem, e ai de quem entrar na frente deles. Isso aqui é um exemplo para que nós possamos, em nome de Jesus, combater esse tipo de comportamento. Amém? A verdadeira santidade é ativa e dinâmica, não passiva e estática. Precisamos remover de forma ativa os caminhos do mundo da nossa vida. Amados, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Aquela velha forma de viver já passou, não serve mais. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que ele, falando de Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Antes, vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então, esteja disposto a cortar pela raiz os caminhos mundanos, onde quer que tenham se tornado parte da vida da igreja. Amém? É muito importante isso. É importante também nós rejeitarmos aqueles compromissos carnais que nós tínhamos antes. Senão, irmãos, nós não vamos conseguir andar na santidade que Deus deseja. Outra coisa, cuidado com suas companhias, principalmente com os parentes. Amém? Recuse alianças ímpias. Você é para ser uma luz para os seus parentes, e não os seus parentes lhe tirar da luz. Você é para ser uma palavra de salvação para os seus parentes, e não os seus parentes eles lhe colocarem no caminho da desgraça, no caminho de volta de onde você saiu. Você tem que orar pelos seus parentes e não deixar que os seus parentes façam com que você se desvie da casa do Deus vivo, do caminho do Deus vivo. Amém? E outra coisa, não contraia matrimônio com um não crente. Né? Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, quando ele diz assim, que união há entre a luz e as trevas. E ali ele vai falando a respeito dessa questão dos casamentos mistos. Olha, Tobias foi expulso do templo porque existia um líder forte e o nome dele era Neemias. Quantas coisas nós aprendemos com esse homem de Deus?
quanta instrução, quanta dedicação, quanto esmero, quanto trabalho. E hoje, muitas vezes, o que está faltando na igreja do Senhor é isso. Pessoas dedicadas, pessoas comprometidas, pessoas que trabalham fielmente, apesar da oposição, apesar das dificuldades, apesar dos olhares duros que muitas vezes nós que queremos fazer a coisa certa somos rechacados, né? Somos muitas vezes fulminados pelos olhos de alguns, mas não devemos temer. Devemos temer somente ao Senhor Deus e somente a Ele servir. Amém? Eu sei que isso é um desafio nos nossos dias, mas Deus vai nos dar sabedoria de nós agirmos com prudência, mas não deixarmos de sermos firmes naquilo que Deus nos comissionou a fazer, que é ganhar almas e fazer discípulos de Jesus. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.